Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Pare, respira fundo e me ouça com toda a atenção que você tem dentro do seu coração. Porque o que eu vou te dizer hoje não é por acaso, não é coincidência e não é mais um vídeo que você vai assistir e esquecer depois de alguns minutos. Não. O que está acontecendo agora, neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, é algo que eu orquestrei para a sua vida. Fui eu quem trouxe você até aqui. Fui eu quem colocou este vídeo na sua frente hoje. E fui eu quem fez com que você clicasse, porque existe uma mensagem que precisa chegar até você. Uma mensagem que vai mudar o rumo da sua história financeira, da sua história de vida, do seu amanhã. Eu quero te fazer algumas perguntas agora. Perguntas que talvez você nunca tenha parado para responder de verdade. Você já acordou de madrugada com o coração apertado, pensando em contas que não fecham, em dívidas que parecem não ter fim, em um futuro que parece mais escuro do que luminoso? Você já se pegou olhando para a sua conta bancária e sentindo aquela mistura de desânimo e vergonha, como se algo estivesse fundamentalmente errado com a sua vida? Você já rezou, chorou, pediu, esperou, e mesmo assim, continuou sentindo que a bênção demorava, que a virada não chegava, que talvez você não merecesse o que via acontecer na vida dos outros? Se alguma dessas perguntas tocou o seu coração agora, eu preciso que você saiba de uma coisa. Eu ouvi cada uma dessas orações. Eu vi cada uma dessas lágrimas. E eu vim até você hoje para te dizer que o tempo da espera está chegando ao fim. Você foi escolhido. Eu escolhi você. Não o seu vizinho, não o seu colega de trabalho, não aquele que parece ter tudo na vida. Eu escolhi você, com toda a sua história, com todas as suas dívidas, com todas as suas dúvidas, com todos os seus medos. E eu estou aqui para te dizer que o que está prestes a acontecer na sua conta bancária vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou ser possível. Mas para isso, você precisa ouvir tudo o que eu tenho a te dizer hoje. Cada palavra, cada capítulo, porque cada parte desta mensagem carrega uma peça do puzzle que vai montar o quadro completo da transformação que eu preparei para você. Não saia deste vídeo, não pule partes, fique aqui comigo, porque eu tenho muito a te revelar. E no final, quando você olhar para a sua conta, para a sua vida, para o espelho, você vai entender por que eu trouxe você até aqui hoje. Escreva nos comentários: eu fui escolhido por Deus. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca, meu querido filho, minha querida filha. Deixa eu te contar algo que talvez ninguém nunca tenha te dito com esta clareza, com esta firmeza, com esta certeza absoluta. Você não chegou até este momento da sua vida por acidente. Cada passo que você deu, cada decisão que tomou, cada erro que cometeu, cada noite que passou em claro, cada manhã que acordou sem saber como ia pagar as contas, tudo isso, absolutamente tudo, fez parte de um caminho que eu tracei para você muito antes de você nascer. Antes de você dar o seu primeiro choro, antes de você abrir os olhos pela primeira vez neste mundo, antes de você pronunciar a sua primeira palavra, eu já sabia o seu nome. Eu já havia separado um propósito para a sua vida, e esse propósito inclui abundância. Esse propósito inclui provisão.
Esse propósito inclui uma vida onde a falta não tem mais espaço. Mas eu preciso que você entenda algo profundo aqui, porque muita gente confunde ser escolhido com ter uma vida sem dificuldades. Ser escolhido por mim não significa que o caminho vai ser sempre plano, sem pedras, sem obstáculos. Não. Ser escolhido por mim significa que mesmo quando o caminho é pedregoso, você tem alguém que anda ao seu lado. Significa que mesmo quando a tempestade bate forte, você tem um abrigo que o mundo não consegue destruir. Significa que mesmo quando a conta está no vermelho, quando o salário não chega, quando a dívida parece uma montanha impossível de escalar, eu já providenciei a saída, eu já preparei a solução. Eu já coloquei em movimento os recursos que vão chegar até você no tempo certo. Você sabe qual é um dos maiores enganos que as pessoas que eu escolhi cometem? Elas olham para a vida dos outros e pensam que foram esquecidas por mim. Elas veem o vizinho prosperando, o colega comprando carro novo, o familiar construindo a casa dos sonhos. E ficam se perguntando, por que não eu? Por que eu fico para trás? Por que a bênção parece desviar da minha porta? E essa pergunta, meu filho, minha filha, essa pergunta é exatamente a armadilha que o inimigo colocou para fazer você duvidar da minha presença na sua vida. Porque enquanto você está com os olhos fixos na prosperidade do outro, você não está vendo o que eu estou construindo para você por trás dos bastidores da sua história. Deixa eu te dar uma imagem para você guardar no coração. Imagine um diamante. Quando ele está debaixo da terra, ele não parece nada especial. É uma pedra bruta, escura, coberta de lama e pressão. Ninguém que passasse por cima daquela terra saberia que ali embaixo existe algo de valor incalculável. Mas o garimpeiro que conhece a terra, que entende o processo, que sabe exatamente onde cavar, ele sabe. Ele vê o que os olhos comuns não enxergam. Eu sou esse garimpeiro na sua vida. Eu vejo o diamante que você é, mesmo quando você se vê como uma pedra bruta. Eu vejo o valor que está dentro de você, mesmo quando o mundo passa por cima de você sem perceber. E eu estou aqui para te dizer, o processo de polimento está chegando ao fim. A pressão que você sentiu até agora não foi castigo. Foi o processo que estava te transformando em algo que vai brilhar de um jeito que vai deixar o mundo de queixo caído. Ser escolhido por mim tem um peso, tem uma responsabilidade. Não é algo que acontece com qualquer um, no sentido de que nem todo mundo está disposto a passar pelo processo que a escolha exige. Porque quando eu escolho alguém, eu também preparo essa pessoa. E preparar significa moldar, significa pressionar, significa colocar nas situações que vão revelar a força que está dentro dessa pessoa, uma força que ela mesma não sabia que tinha. Você passou por situações financeiras difíceis, não porque eu te abandonei, mas porque eu estava te preparando para carregar o nível de abundância que eu tenho reservado para você. Uma pessoa que nunca passou por dificuldade não sabe valorizar a provisão. Uma pessoa que nunca ficou sem não sabe o que é ser verdadeiramente abençoada. Mas você vai saber. Você vai saber o valor de cada centavo que vai entrar na sua conta. Você vai saber agradecer de um jeito que vai tocar o meu coração e o coração de todos que estão ao seu redor. Eu quero que você faça algo agora. Eu quero que você coloque a mão no peito, sinta o seu coração batendo. Esse coração que continuou batendo mesmo nas noites mais difíceis. Esse coração que continuou te carregando mesmo quando você achava que não aguentava mais. Esse coração é a prova de que eu não desisti de você. É a prova de que enquanto houver vida em você, o meu plano para a sua vida continua ativo, continua em movimento, continua sendo cumprido. Eu não faço planos pela metade. Eu não começo algo que não vou terminar. E o que eu comecei na sua vida, a escolha que eu fiz sobre você antes mesmo de você nascer, essa escolha eu vou cumprir até o fim.
E o fim da sua história não é a pobreza, não é a escassez, não é a dívida. O fim da sua história é a glória, é a vitória, é a abundância que vai transbordar para a sua família, para seus filhos, para a sua geração. Você foi escolhido para ser uma testemunha viva do meu poder de transformar vidas. Você foi escolhido para ser o exemplo que vai inspirar pessoas ao seu redor a acreditarem que eu sou fiel, que eu cumpro o que prometo, que o impossível se torna possível quando alguém deposita a confiança em mim. E essa missão começa agora, começa neste vídeo, começa neste momento em que você está aqui, ouvindo a minha voz, recebendo a minha palavra no seu coração. A escolha foi feita, o decreto foi lançado. E nada, absolutamente nada neste mundo tem poder para revogar o que eu determinei para a sua vida. Meu amado filho, minha amada filha, agora que você já sabe que foi escolhido, eu preciso te explicar o que isso significa na prática, no dia a dia, na realidade concreta da sua vida, especialmente neste momento específico pelo qual você está passando. Porque ser escolhido por mim não é um título honorífico que fica guardado numa gaveta. É uma realidade viva, ativa, que opera dentro da sua história agora mesmo, enquanto você respira, enquanto você assiste a este vídeo, enquanto o seu coração bate. Ser escolhido por mim neste momento da sua vida significa que eu estou absolutamente ciente de cada detalhe da sua situação financeira. Eu sei exatamente quanto está na sua conta agora. Eu sei o nome de cada pessoa para quem você deve dinheiro. Eu sei o valor de cada conta que está atrasada. Eu sei a pressão que você sente quando o telefone toca e você hesita em atender com medo de ser cobrado. Eu sei da vergonha que você sente quando precisa dizer não para um filho, para um cônjuge, para alguém que você ama, porque o dinheiro simplesmente não estava lá. Eu vi tudo isso, eu vejo tudo isso, e eu estou aqui agora para te dizer, isso tem prazo de validade, e esse prazo está vencendo. Ser escolhido por mim significa que eu já enviei à sua frente os recursos que você precisa. Eles podem ainda não ter chegado na sua conta, mas eles já foram mobilizados no mundo espiritual. Existe uma realidade que os seus olhos físicos não conseguem ver, mas que é tão real quanto a cadeira onde você está sentado agora. E nessa realidade invisível, eu já coloquei em movimento uma cadeia de eventos, de conexões, de oportunidades, de portas abertas, que estão se aproximando da sua vida neste exato momento. Às vezes, a bênção viaja. Às vezes, ela precisa de tempo para atravessar o caminho entre o lugar onde eu a preparei e o lugar onde você está. Mas ela está a caminho e ela vai chegar. Agora, preciso te dizer algo que poucos líderes espirituais têm coragem de falar com clareza. Mas eu preciso falar porque te amo demais para te deixar na ilusão. Ser escolhido por mim exige que você coopere com o processo. Não basta ouvir esta mensagem e cruzar os braços esperando que o dinheiro caia do céu. Não funciona assim. Quando eu escolhi Noé para construir a arca, eu não construí a arca por ele. Eu dei as instruções, eu dei o projeto, eu dei o propósito. Mas Noé teve que pegar o martelo. Quando eu escolhi Davi para ser rei, eu não coloquei a coroa na cabeça dele enquanto ele estava dormindo. Ele teve que enfrentar o leão, o urso, o gigante. E em cada um desses confrontos, eu estava com ele. Mas ele teve que se levantar e lutar. Quando eu escolhi você, eu não escolhi alguém que vai ficar parado enquanto eu faço tudo. Eu escolhi alguém que vai se levantar, que vai agir com fé, que vai dar os passos mesmo quando não consegue ver o chão à frente. E quais são esses passos? Primeiro, acreditar. Verdadeiramente acreditar que o que eu estou dizendo para você agora é real. Não um acreditar superficial, de boca para fora, que some quando a dificuldade aparece. Um acreditar profundo, enraizado, que permanece firme, mesmo quando a situação continua difícil no natural. Segundo,
Agradecer agora, antes da bênção chegar no natural. Gratidão antecipada é um dos atos de fé mais poderosos que existem, porque ela declara que você confia em mim mais do que confia nos seus olhos. E terceiro, agir. Fazer a sua parte. Organizar o que está ao seu alcance organizar. Buscar o conhecimento que falta. Dar o passo que você tem adiado com medo. Porque fé sem obras é fé morta. E eu não escolhi alguém com fé morta. Eu escolhi alguém com fé viva, ativa, que se move. Ser escolhido por mim neste momento da sua vida também significa que eu vou usar a sua história de dificuldade para a minha glória. Cada dívida que você tem hoje vai se tornar um testemunho amanhã. Cada não que você ouviu vai se transformar em um sim tão grande que vai apagar a memória de todas as negativas que você recebeu. Cada noite de choro vai se converter em uma manhã de alegria tão intensa que você vai precisar de palavras que ainda não existem para descrever o que vai sentir. A sua história não está no capítulo da derrota. Você está no meio do livro e o melhor capítulo ainda está por ser escrito. E eu, que sou o autor da sua história, já sei como ela termina. E o final é glorioso. Escreva nos comentários: eu creio na minha escolha. Meu querido filho, minha querida filha, existe algo que me entristece profundamente quando olho para os meus filhos amados. A quantidade de sinais que eu coloco no caminho de cada um e que passam despercebidos, ignorados ou mal interpretados. Não por maldade, não por descuido, mas porque o peso da vida cotidiana, a pressão das dificuldades, o barulho do mundo moderno cria uma névoa que nubla a visão espiritual. E hoje eu quero levantar essa névoa. Eu quero abrir os seus olhos para o que eu já coloquei na sua vida. Sinais claros de que a minha mão está sobre você, de que o meu plano está em operação, de que a bênção está mais próxima do que você imagina. O primeiro sinal é o mais óbvio, mas é exatamente por isso que passa despercebido. Você está vivo. Isso parece simples demais para ser considerado um sinal de provisão divina. Mas eu quero que você entenda o peso do que isso significa. Cada dia que você acorda é um dia que eu deliberadamente escolhi sustentar. Existem pessoas que tinham mais saúde do que você, mais recursos do que você, mais aparente motivo para continuar. E não chegaram até hoje, mas você chegou, porque eu tenho algo para fazer através de você, porque o seu capítulo ainda não terminou, porque eu ainda tenho um plano que precisa ser cumprido na sua vida. Respirar é o sinal mais fundamental de que eu ainda estou no seu caso. O segundo sinal são as portas que se fecharam. Eu sei que isso pode parecer o oposto de um sinal de bênção, mas deixa eu te explicar. Quando eu fecho uma porta na sua vida, quando um emprego não deu certo, quando um negócio falhou, quando uma parceria se desfez, quando uma relação terminou, eu não estou te punindo, eu estou te direcionando. Portas fechadas são proteção. São desvios que eu coloco para te tirar de um caminho que ia te levar para lugares que você não percebe que eram perigosos. Você já perdeu um emprego que parecia bom e depois descobriu que a empresa fechou, que o chefe era um problema, que o ambiente era tóxico. Aquela demissão que pareceu um desastre foi a minha mão te livrando de algo muito pior. Eu fechei essa porta porque tinha uma melhor esperando por você. E às vezes a porta melhor fica um pouco mais à frente, e você precisa caminhar até ela. O terceiro sinal são as pessoas certas que eu coloquei na sua vida em momentos específicos. Pensa comigo. Você já passou por um momento tão difícil que parecia que não havia saída, e de repente apareceu alguém. Uma pessoa que disse exatamente o que você precisava ouvir. Uma pessoa que te estendeu a mão quando você estava no chão. Uma pessoa que te indicou para uma oportunidade, que compartilhou uma informação, que apareceu no momento exato. Isso não foi acidente. Eu envio pessoas.
Eu uso pessoas como instrumentos de provisão na vida de quem eu escolhi. E se você para pensar, provavelmente vai lembrar de pelo menos uma vez na sua vida em que eu fiz isso por você. Esse sinal é a prova de que eu nunca te deixei completamente sozinho, mesmo quando você se sentia mais isolado do mundo. O quarto sinal são as ideias que surgem na sua mente nos momentos mais inesperados. Aquele pensamento que veio do nada enquanto você tomava banho. Aquela intuição que sentiu enquanto estava deitado tentando dormir. Aquela voz suave que sussurrou uma solução para um problema que parecia sem saída. Eu falo com os meus filhos de muitas maneiras, e uma das minhas formas favoritas é através dos pensamentos que planto na mente de quem está em sincronia comigo. Quando você tem um insight genuíno, uma ideia criativa que parece vir do nada, essa ideia veio de mim. Eu sou a fonte de toda sabedoria, de toda criatividade, de toda solução. E eu planto essas sementes na mente dos que eu escolhi, esperando que eles as cultivem, que hajam sobre elas, que as transformem em realidade. O quinto sinal, e talvez o mais urgente para o momento em que você se encontra agora, é este vídeo, este exato vídeo. O fato de que você está aqui assistindo isso, hoje, agora, não é coincidência. Eu sei quantas pessoas passaram por este vídeo e não pararam para assistir. Eu sei quantas pessoas viram o título e scrollaram para baixo sem clicar. Mas você parou. Você clicou. Você está aqui. Isso é porque algo dentro de você, a minha voz no seu espírito, te disse que havia uma mensagem aqui para você. Confie nesse instinto, confie nessa voz, porque eu falei com você antes de você clicar neste vídeo. Eu plantei em você a urgência de parar e ouvir. E agora eu estou te dizendo. O que você vai receber neste vídeo vai mudar a trajetória da sua vida financeira de uma forma que você vai olhar para trás daqui a alguns meses e vai entender completamente por que eu te trouxe aqui. Preste atenção aos sinais ao seu redor. Eles são a linguagem que eu uso para me comunicar com você no dia a dia. Uma conversa que ouviu por acaso. Uma mensagem que um amigo te mandou sem saber que era exatamente o que você precisava. Um versículo que abriu a Bíblia aleatoriamente e tocou o seu coração. Um sonho que pareceu mais real do que a realidade. Eu estou constantemente se comunicando com você. A questão é se você está com os ouvidos do Espírito abertos para me ouvir. Meu amado filho. Minha amada filha, chegou o momento de falarmos diretamente sobre o que acontece com o seu dinheiro. Sobre a sua conta bancária, sobre as finanças que talvez estejam te causando mais angústia do que qualquer outra coisa na sua vida agora. E eu quero falar sobre isso sem rodeios, sem eufemismos, sem aquelas respostas vagas que não chegam a lugar nenhum. Eu quero falar sobre dinheiro porque dinheiro importa. Dinheiro é real, as suas contas são reais. A sua necessidade é real, e a minha provisão para a sua vida também é real. Primeiro, eu preciso desfazer uma mentira que muita gente carrega. A ideia de que falar sobre dinheiro é algo mundano, não espiritual, que não tem espaço numa conversa comigo. Isso é uma mentira. Eu sou o Deus que criou os recursos deste mundo. Eu sou o dono do ouro e da prata. Eu sou o Senhor de todas as riquezas que existem no universo. E eu me importo profundamente com a situação financeira dos meus filhos, porque eu sei o que a falta de dinheiro faz com uma família. Eu sei a tensão que cria entre casais. Eu sei o impacto que tem na saúde, no sono, na autoestima, na capacidade de sonhar. A escassez financeira é um dos instrumentos mais eficazes que o inimigo usa para roubar a alegria dos meus filhos. E eu não estou indiferente a isso. A sua conta bancária está prestes a contar uma história diferente por razões muito específicas. A primeira razão é que chegou a hora que eu determinei. Existe um timing divino para tudo. Para o plantio e para a colheita,
para o inverno e para o verão, para a seca e para a chuva. E na vida dos que eu escolho, existe um momento em que eu decreto: chega de escassez. O tempo da virada chegou. E esse decreto tem poder para mover recursos de um lugar para outro. Tem poder para abrir oportunidades que estavam fechadas. Tem poder para fazer o improvável acontecer no espaço de dias, de horas. Esse momento chegou para você. O decreto foi feito. E o que acontece depois de um decreto divino é que a realidade começa a se reorganizar para cumpri-lo. A segunda razão pela qual a sua conta está prestes a mudar é que você passou pelo processo de preparação necessário. Eu já expliquei que ser escolhido envolve um processo de formação. E o processo que você viveu, as dificuldades, as perdas, os erros, as noites de choro, esse processo te formou, te moldou, te preparou para receber sem perder. Porque existe uma coisa muito perigosa que acontece quando uma pessoa recebe muita bênção financeira sem estar preparada para ela. Ela a perde. Eu tenho visto isso acontecer ao longo de toda a história da humanidade. Pessoas que receberam grandes quantias de dinheiro e as perderam em tempo recorde porque não tinham a maturidade, a sabedoria, o caráter necessário para administrar aquilo. Mas você passou pelo forno. Você foi testado e o teste criou em você uma capacidade de administrar o que eu vou te dar de uma forma que vai fazer essa bênção durar, crescer e se multiplicar. A terceira razão é que você não é apenas responsável pela sua vida. Você é responsável pela vida de pessoas que dependem de você. Filhos, cônjuge, pais idosos, irmãos em dificuldade, parentes que precisam de ajuda. Eu olho para a sua vida e vejo não apenas você. Vejo toda uma rede de pessoas que serão impactadas quando eu mover a sua situação financeira. E é exatamente por isso que eu não posso me dar ao luxo de deixar você na escassez por mais tempo. As pessoas que dependem de você precisam que eu atue na sua vida. Elas precisam que você seja o canal pelo qual a minha provisão flui para elas. E você vai ser esse canal. Você já é esse canal, mas a partir de agora, o fluxo vai aumentar. Agora deixa eu te falar sobre como isso vai acontecer na prática, porque eu sei que você precisa de algo concreto, algo tangível, algo que você possa agarrar com fé. A mudança na sua conta pode vir de formas que você não está esperando. Pode vir através de um aumento salarial que parecia impossível. Pode vir através de uma oportunidade de negócio que surgirá de uma conversa aparentemente casual. Pode vir através de uma dívida sendo cancelada, de um favor inesperado, de uma herança que não estava no seu horizonte. Pode vir através de uma ideia que eu vou plantar na sua mente nas próximas semanas. Uma ideia que vai se transformar em uma fonte de renda que você nunca imaginou ter. Eu tenho infinitas formas de te prover. Eu não fico preso às suas expectativas. Eu trabalho fora da caixa do que você consegue imaginar. E o que eu vou fazer pela sua conta vai estar fora da caixa do que você estava esperando. O que eu preciso de você agora é que você comece a olhar para a sua conta não com os olhos do presente, mas com os olhos do futuro que eu prometi. Toda vez que você olhar para o saldo e sentir o aperto, eu quero que você declare em voz alta: isso não é o meu final. Eu fui escolhido. A virada está chegando, porque a declaração de fé tem poder de mover o mundo espiritual. Tem poder de acelerar o que eu já decretei para a sua vida. Tem poder de abrir portais de bênção que estavam aguardando a sua fé para se abrir. Escreva nos comentários: minha conta vai contar uma história diferente. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso te dizer algo que quero que você grave no mais fundo do seu coração. A virada que você está esperando está mais perto do que você consegue imaginar. Muito mais perto. E eu sei que você já ouviu isso antes.
Eu sei que já houve momentos em que alguém te disse que a bênção estava vindo, que a mudança estava chegando, e você esperou e esperou, e parecia que nada acontecia. Eu entendo essa frustração, eu entendo o cansaço de esperar, mas hoje eu não estou te dando uma promessa vaga. Eu estou te dando uma revelação precisa, porque chegou o tempo de você saber o que está acontecendo nos bastidores da sua história. Existe um princípio que governa a forma como a minha provisão opera na vida dos meus filhos. A bênção se move na escuridão antes de aparecer na luz, assim como a semente germina debaixo da terra, no escuro, na umidade, no silêncio, antes de qualquer sinal visível aparecer na superfície. Muito já aconteceu embaixo, e é exatamente isso que está acontecendo na sua vida agora. Debaixo da aparente imobilidade da sua situação financeira, por baixo da superfície do que você consegue ver com os seus olhos, há um movimento acontecendo. Raízes estão se formando, conexões estão sendo estabelecidas, recursos estão sendo mobilizados. A estrutura da sua virada está sendo construída agora, neste exato momento. E em breve, muito em breve, ela vai romper a superfície e se tornar visível de um jeito que vai deixar todo mundo ao seu redor sem palavras. Mas por que a virada demora tanto para aparecer? Essa é uma pergunta legítima e eu vou te responder com honestidade. Existem algumas razões. A primeira é o tempo de preparação que eu já mencionei. Você precisa estar pronto para receber o que eu vou te dar. A segunda é que às vezes existe algo no mundo espiritual que precisa ser removido antes que a bênção possa chegar livremente. Existe uma batalha que acontece no invisível. Existe um inimigo que não quer ver você prosperado. E essa batalha tem que ser vencida antes que o recurso chegue. Mas aqui está a boa notícia. A batalha não é sua para lutar sozinho. Eu luto por você. Eu enviei forças que atuam a seu favor no mundo invisível. E essas forças estão vencendo. A batalha está sendo decidida a seu favor. E quando ela terminar, e ela está terminando agora, o que estava represado vai fluir em abundância. A terceira razão pela qual a virada parece demorar é que o mundo espiritual e o mundo natural operam em velocidades diferentes. Quando eu decreto algo, o decreto é imediato no espírito, mas para que ele se manifeste no mundo natural, ele precisa percorrer um caminho que envolve circunstâncias, decisões humanas, eventos físicos, e isso leva tempo. É como mandar uma carta de um país para o outro. A intenção é imediata, mas a carta precisa do tempo do percurso. A boa notícia é que a carta já foi enviada. O decreto já está a caminho. E a distância que falta percorrer está diminuindo a cada dia. Eu quero que você pense em uma situação específica da sua vida financeira que parece completamente travada, completamente sem saída. Aquela situação que você já desistiu de tentar resolver porque parece impossível. Aquela dívida que parece enorme demais. Aquele emprego que parece impossível de conseguir. Aquele negócio que você sempre quis começar, mas não tem capital. Aquele sonho de comprar a casa, o carro, de dar uma vida melhor para sua família. Eu quero que você coloque essa situação específica na minha frente agora. Mentalmente, traga ela para este momento, porque eu vim especificamente para falar sobre ela. Essa situação que você considera impossível, é exatamente essa que eu vou resolver primeiro. Porque eu gosto de fazer o impossível para provar que sou Deus. Eu gosto de atuar exatamente onde os recursos humanos acabam, porque é ali que a minha glória aparece com mais clareza. A virada está mais perto do que você imagina, porque eu já dei a ordem. E quando eu ordeno, o universo obedece. Os recursos obedecem. As circunstâncias se reorganizam. As pessoas certas são movidas para os lugares certos. As portas que precisam abrir, abrem. As que precisam fechar, fecham.
tudo começa a convergir para a manifestação do que eu decretei. E o que eu decretei para você é provisão, é abundância, é paz financeira, é a capacidade de olhar para a sua conta e sorrir em vez de chorar. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, agora eu preciso te falar sobre algo que é urgente você entender, porque ignorar isso é como entrar numa batalha sem saber que está numa batalha. E ninguém entra numa batalha sem saber que é uma batalha e consegue vencer. Então ouve com atenção. O inimigo da sua alma sabe que você foi escolhido. Ele sabia antes de você saber. E é exatamente por isso que ele fez das suas finanças o seu principal campo de ataque. Pensa comigo. Por que uma pessoa que foi escolhida por mim para viver em abundância acaba vivendo em escassez? Por que uma pessoa que eu separei para ser cabeça e não cauda fica décadas lutando para pagar as contas básicas? Isso não é acidental, isso não é azar, isso não é simplesmente uma questão de má administração financeira. Por trás da escassez persistente na vida dos meus filhos escolhidos, existe uma estratégia deliberada do inimigo para manter você tão ocupado sobrevivendo que você não tem energia para cumprir o propósito que eu separei para a sua vida. Porque é isso que o dinheiro faz. Ou a falta dele. Quando você está com a conta no vermelho, quando as dívidas estão sufocando, quando o salário não chega ao fim do mês, a sua mente fica completamente ocupada com a sobrevivência. Você não consegue pensar em crescer, em sonhar, em investir, em ajudar os outros, em cumprir o propósito que eu tenho para a sua vida, porque toda a sua energia mental, emocional e física está sendo consumida pela luta diária para se manter de pé. E o inimigo sabe disso. Ele sabe que uma família em dificuldade financeira é uma família em conflito constante. Ele sabe que um homem humilhado pelo dinheiro não consegue exercer a sua identidade de filho do rei com confiança. Ele sabe que uma mulher esgotada pela escassez não consegue florescer no propósito que eu preparei para ela. Então, ele ataca as finanças como estratégia para paralisar o propósito. Mas aqui está o erro fatal que o inimigo cometeu. Ele acreditou que podia derrotar o que eu determinei. Ele acreditou que os ataques que fez contra você, os fracassos financeiros, as dívidas, as crises, as perdas seriam suficientes para fazer você desistir de mim, para fazer você duvidar da minha fidelidade, para fazer você largar a fé e cair na desesperança. Mas olha só o que aconteceu. Você está aqui. Depois de tudo, você está aqui, ouvindo a minha voz, ainda com fé, ainda com esperança, ainda acreditando que a virada é possível. Isso não é fraqueza. Isso é a prova de que o inimigo fracassou no seu objetivo principal. Ele tentou destruir a sua fé, e você ainda tem fé. E é exatamente essa fé que vai ser o catalisador para a sua virada financeira. Agora preciso te dizer algo sobre os ataques específicos que o inimigo usou contra você. Ele não age aleatoriamente. Ele estuda você. Ele observa os seus pontos fracos, as suas inseguranças, as suas áreas de vulnerabilidade, e é exatamente ali que ele concentra o ataque. Se você tem uma tendência ao consumo impulsivo, ele alimenta isso. Se você tem medo de investir, ele amplifica esse medo. Se você tem dificuldade em valorizar o seu próprio trabalho, ele reforça essa desvalorização. Se você tem conflitos com dinheiro que vem da sua criação,
Da forma como você viu seus pais lidarem com as finanças, ele explora esses padrões. Mas aqui está a boa notícia. A partir do momento em que você identifica o ataque, ele perde grande parte do seu poder. A luz da consciência dissolve as estratégias que operam na escuridão. E existe algo mais. O inimigo não apenas ataca você diretamente. Ele ataca as relações ao seu redor que seriam fontes de apoio. Quantas amizades você perdeu por causa de dinheiro? Quantas relações familiares foram tensionadas por dívidas, por pedidos de empréstimo, por desentendimentos financeiros? Isso não é coincidência. O inimigo sabe que você precisa de uma rede de apoio para prosperar, então ele trabalha para isolar você, para fazer você sentir que está sozinho na luta, que não pode contar com ninguém, que tem vergonha de falar sobre a sua situação. Mas eu vim para desfazer esse isolamento. Eu vim para te dizer que você não está sozinho, que eu estou com você e que vou restaurar não apenas as suas finanças, mas as relações que foram danificadas pelo ataque do inimigo. A derrota do inimigo sobre a sua vida financeira já foi decretada. Ele já perdeu esta batalha. Ele só ainda não recebeu a notificação. E quando a minha provisão começa a fluir para a sua conta, quando as portas começam a se abrir, quando as oportunidades começam a aparecer, esse será o anúncio oficial da derrota dele. Cada real que entrar na sua conta vai ser um recibo de que o inimigo não venceu. E eu vou fazer questão de que o saldo seja eloquente o suficiente para que ninguém tenha dúvida de quem está no controle da sua vida. Escreva nos comentários: o inimigo não tem poder sobre as minhas finanças. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento de eu te revelar algo que eu raramente declaro com tanta especificidade, com tanto detalhe, com tanta clareza, porque chegou a hora de você saber o que está por vir. O que eu estou preparando para você nos próximos dias não é algo pequeno, não é um alívio temporário que resolve uma conta e deixa o resto igual. O que eu estou preparando é uma transformação estrutural da sua vida financeira. Uma mudança que vai ser sentida não apenas no seu bolso, mas na sua autoestima, nas suas relações, no seu sono, na sua saúde, na sua capacidade de olhar para o futuro com esperança em vez de medo. Nos próximos dias, eu vou te apresentar pessoas que você ainda não conhece ou que você conhece, mas ainda não sabe o papel que elas vão desempenhar na sua história. Uma pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, pode mudar completamente a trajetória de uma vida. Eu sou o maestro dessas conexões. Eu movo pessoas como peças num tabuleiro e eu já estou posicionando as peças certas para que elas entrem na sua vida no momento exato. Fique atento, fique aberto. Quando você conhecer alguém novo nos próximos dias, não descarte essa conexão antes de entender o que ela pode significar. Às vezes, o instrumento da sua provisão vai aparecer em uma embalagem que você não estava esperando. Mas a minha marca está naquela conexão e você vai sentir isso no seu espírito. Nos próximos dias, eu vou te dar ideias, insights que vão parecer surgir do nada, soluções para problemas que pareciam sem saída, estratégias financeiras que você nunca tinha considerado, caminhos que estavam escondidos e que de repente vão se revelar. Quando esses pensamentos chegarem, não os ignore, anote. Pense sobre eles, ore sobre eles, pesquise, porque eu não vou te dar uma ideia perfeita e completamente desenvolvida do nada. Eu vou te dar a semente de uma ideia. E você vai precisar cuidar dessa semente, regar com dedicação, para que ela cresça e se torne a árvore da sua provisão. Nos próximos dias, eu vou te colocar diante de oportunidades. E aqui eu preciso te alertar. A oportunidade que eu preparo raramente aparece com uma placa luminosa escrita "Esta é a sua bênção". Ela geralmente aparece disfarçada de trabalho, de esforço, de risco calculado, de decisão difícil.
Ela aparece como um convite para fazer algo que você nunca fez antes, para ir a um lugar que você nunca foi, para apostar em uma habilidade que você ainda não desenvolveu completamente. A oportunidade divina tem a aparência do possível, não do miraculoso, mas o resultado é milagroso. Não deixe o medo fazer você passar por cima da oportunidade que eu coloquei na sua frente. Nos próximos dias, eu também vou te chamar para uma prática espiritual que vai ser fundamental para que tudo isso se manifeste. A prática da gratidão deliberada. Não a gratidão automática de rotina que você pratica sem pensar. A gratidão deliberada e profunda, onde você para em algum momento do dia. Pode ser de manhã, ou pode ser à noite, e enumera de forma específica as coisas pelas quais você é grato, não coisas genéricas, coisas específicas. Eu sou grato pela conversa que tive hoje, que me deu uma nova perspectiva. Eu sou grato pelo alimento que teve na minha mesa hoje. Eu sou grato por ter acordado com saúde. Gratidão específica é um ato de reconhecimento da minha presença na sua vida. E esse reconhecimento cria um canal pelo qual a minha bênção flui de forma muito mais livre e abundante. Nos próximos dias, você vai ser testado. Eu não posso te preparar para a abundância sem um teste final. Esse teste vai ser algo que vai tentar fazer você duvidar da minha palavra, que vai tentar fazer você desistir um segundo antes da virada. Pode ser uma notícia ruim, pode ser uma conta inesperada, pode ser uma rejeição que vai doer, pode ser uma situação que vai parecer o pior momento, quando na verdade é o último rugido do leão antes de ser completamente derrotado. Quando esse teste aparecer, e ele vai aparecer, eu quero que você se lembre desta mensagem. Que você se lembre de que eu te disse que o teste viria. E que você se mantenha firme, porque do outro lado do teste está a manifestação plena de tudo o que eu prometi para você. Estou preparando um nível de provisão para a sua vida que vai superar tudo o que você ousou pedir. Porque os meus planos para os que eu amo excedem os planos que eles fazem para si mesmos. Você oraria por R$1 e eu planejei 1000. Você pediria uma porta e eu preparei um palácio. Você esperava um alívio temporário e eu decretei uma transformação permanente. É assim que eu funciono, é assim que eu amo e é assim que eu vou agir na sua vida nos próximos dias. Meu amado filho, minha amada filha, você já sabe que foi escolhido. Você já sabe que eu estou movendo os bastidores da sua história. Você já sabe que a virada está chegando. Mas agora, eu preciso te ensinar algo de extrema importância prática. Como receber o que eu separei para você. Porque existe uma diferença enorme entre ter o direito de receber uma bênção e realmente receber essa bênção. E essa diferença muitas vezes está nos passos que as pessoas tomam ou deixam de tomar no período que antecede a manifestação da provisão. O primeiro passo é a decisão de acreditar sem condições. Não acreditar se as circunstâncias mudarem. Não acreditar se você conseguir ver o caminho. Não acreditar se alguém confirmar a promessa. Acreditar agora como você está, com a conta como está, com as dívidas como estão, com o medo que você ainda sente. Acreditar mesmo assim. Esse tipo de fé incondicional não é passividade. É a forma mais ativa de cooperação com o meu plano que existe. Quando você decide acreditar sem condições, você está essencialmente dizendo para mim: eu confio mais em ti do que nos meus olhos. Eu confio mais na tua palavra do que nas minhas circunstâncias. E essa declaração tem um poder sobrenatural de abrir comportas que estavam fechadas. O segundo passo é a declaração em voz alta. Existe algo muito específico e poderoso no ato de falar em voz alta aquilo que você acredita. Quando você abre a boca e declara: eu sou provido, eu sou abençoado, a virada chegou para a minha vida, a minha conta vai ser transformada. Você está fazendo exatamente o que eu faço. Eu crio com palavras. Eu disse: haja luz,
e houve luz. Eu disse: apareça a terra seca, e ela apareceu. As palavras têm poder criativo, especialmente as palavras de quem foi feito à minha imagem e semelhança. Quando você declara o que acredita, você está cooperando com o poder criativo que eu coloquei dentro de você. E esse poder é real. Não é superstição, é um princípio espiritual que opera com ou sem o entendimento de quem o usa. O terceiro passo é agir como se já fosse verdade, sem imprudência, mas com fé. Isso não significa gastar o dinheiro que você não tem. Não significa ignorar as suas responsabilidades financeiras atuais. Significa começar a se mover na direção da bênção que você crê que está vindo. Se você crê que vai ter um negócio, comece a estudar sobre o negócio. Se você crê que vai ter uma promoção, comece a se preparar para as responsabilidades que virão com ela. Se você crê que vai quitar as suas dívidas, organize o plano de pagamento mesmo antes de ter o dinheiro em mãos, porque quando ele chegar, você já vai saber exatamente o que fazer. Agir na direção da bênção antes dela chegar é uma demonstração de fé que eu honro com a velocidade da manifestação. O quarto passo é curar a sua relação com o dinheiro. E isso é algo que muita gente nunca para fazer, mas que é absolutamente fundamental. Muita gente tem crenças profundas e inconscientes que bloqueiam o fluxo da prosperidade na sua vida. Crenças como dinheiro é a raiz de todo mal, o que é uma distorção da minha palavra, que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, não o dinheiro em si. Ou crenças como rico é necessariamente explorador, ou ser pobre é mais espiritual. Essas crenças criam um conflito interno. Você pede provisão de um lado, mas do outro lado, a sua mente inconsciente acredita que dinheiro é perigoso, que riqueza é pecado, que você não merece prosperidade. E esse conflito interno cria um bloqueio real no fluxo da bênção. Eu vim liberar você dessas crenças hoje. O dinheiro é um instrumento neutro. O que determina se é bênção ou maldição é o coração de quem o carrega. E eu conheço o seu coração. Eu vi as noites em que você chorou pensando nos outros antes de pensar em si mesmo. Eu vi a generosidade que está dentro de você mesmo na escassez. Eu sei que você vai usar a prosperidade para o bem. E é exatamente por isso que eu vou te dar. O quinto passo é perdoar. Isso pode parecer fora de lugar numa conversa sobre finanças, mas eu te asseguro que não é. Ressentimento e amargura são correntes espirituais que prendem o fluxo da bênção. Quando você guarda mágoa de alguém que te prejudicou financeiramente, um sócio desonesto, um empregador injusto, um familiar que te deu um calote, alguém que te enganou, esse ressentimento não está machucando a outra pessoa, está te machucando. Está criando um peso que impossibilita a leveza necessária para receber o novo que eu quero trazer. Perdoar não é dizer que o que a pessoa fez foi certo. É liberar o seu coração do peso de carregar aquele rancor. É me deixar ser o juiz, porque eu sou e a justiça chegará no tempo certo. Mas primeiro, liberta-te, perdoa. E veja como o fluxo de bênção na sua vida vai se transformar depois desse ato de libertação. O sexto passo é ser fiel no pequeno. Se você ainda não tem muito, cuide bem do pouco que tem. Se o salário é pequeno, administre-o com sabedoria e integridade. Se as entradas são escassas, seja fiel em honrar os seus compromissos na medida do possível. A minha lei espiritual é clara. Quem é fiel no pouco, eu dou muito. Quem cuida do pouco com descuido e irresponsabilidade, o pouco também vai embora. Eu estou observando como você administra o que tem agora, porque isso me diz como você vai administrar o que eu vou te dar. E eu quero te dar muito. Então mostre-me agora que você é digno de confiança com o muito, sendo fiel com o pouco. Escreva nos comentários: eu estou pronto para receber. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento mais solene desta mensagem.
o momento em que eu faço algo que vai além de uma declaração, além de um ensinamento, além de uma revelação. Chegou o momento em que eu faço uma promessa pessoal, direta, de mim para você. Não para um grupo genérico de pessoas, não para os que se sentem merecedores, não para os que têm tudo resolvido na vida. Uma promessa para você, com toda a sua história, com todas as suas imperfeições, com todas as suas lutas. Eu faço esta promessa pessoalmente e eu nunca falhei em cumprir uma promessa que fiz. A primeira promessa que eu faço a você é esta: eu nunca te abandonarei. Não importa o que aconteça, não importa quão fundo você chegue a cair, não importa quão longa a noite pareça, eu estarei com você. Esse não é um compromisso condicional. Não é eu fico se você se comportar bem ou eu fico enquanto você não errar. Esse compromisso é incondicional e eterno e tem implicações práticas muito concretas para a sua vida financeira. Nunca haverá um momento em que você estará completamente sem saída, porque eu estou com você e comigo há sempre saída. Pode não ser a saída que você planejou, pode não ser pela rota que você esperava, mas há sempre uma saída, sempre. A segunda promessa que eu faço é: eu suprirei todas as suas necessidades. Não algumas, não a maioria, todas. E aqui eu preciso ser honesto sobre o que isso significa, porque muita gente distorce essa promessa de forma que gera confusão e frustração. Todas as necessidades não significa todos os desejos instantâneos. Necessidade e desejo são coisas diferentes. Mas tudo o que você genuinamente precisa, alimentação, abrigo, saúde, segurança, paz, provisão para seus filhos, capacidade de honrar seus compromissos básicos, isso eu prometo suprir. Às vezes pelo caminho óbvio, às vezes pelo caminho surpreendente, às vezes na hora que você planejou, às vezes no último segundo que você precisava, mas sempre. Eu prometo. A terceira promessa é a mais poderosa para o seu momento atual. A situação financeira que você está vivendo agora não é o seu destino. Ela é uma passagem, não uma morada. Você está de passagem pela escassez, não morando nela. E eu prometo que o tempo dessa passagem está terminando. O endereço permanente que eu preparei para você tem um nome diferente: abundância, provisão, paz financeira, a capacidade de dormir tranquilo porque as contas estão pagas, a capacidade de ajudar sem hesitar porque há mais do que o suficiente, a capacidade de planejar o futuro com esperança porque os recursos estão disponíveis. Esse é o seu endereço permanente e eu prometo que você vai chegar lá. A quarta promessa toca algo muito específico que eu sei que pesa no seu coração. Eu prometo restaurar o que foi perdido. Tudo o que o inimigo te roubou, os anos de trabalho que foram por água abaixo, as economias que se foram, as oportunidades que você perdeu, o tempo que você não pôde dedicar à sua família porque estava trabalhando apenas para sobreviver, eu prometo restaurar, não necessariamente da mesma forma que foi perdido. A restauração divina não opera como uma máquina do tempo. Ela opera de forma criativa, de formas novas e surpreendentes. Mas o valor do que foi perdido, esse eu prometo devolver. E devolver com juros. A quinta promessa é para os seus filhos, para a sua família, para os que virão depois de você. A bênção que eu colocarei sobre a sua vida vai fluir para as gerações que vêm depois de você. Seus filhos vão ser impactados pela virada que vai acontecer na sua vida. Seus netos vão viver os frutos das decisões de fé que você está tomando agora. Quando você decide acreditar, quando você decide agir, quando você decide se manter firme, mesmo diante da dificuldade, você está plantando sementes que vão gerar árvores que vão alimentar gerações. A coragem que você tem hoje de continuar crendo vai ser a herança espiritual mais valiosa que você vai deixar para quem vem depois de você.
E a sexta e última promessa que eu faço neste momento: eu prometo que você vai olhar para trás um dia, em breve, e vai entender completamente por que o caminho foi como foi. Vai entender por que as dificuldades tinham que acontecer da forma que aconteceram. Vai entender por que as portas fecharam quando fecharam. Vai entender por que as pessoas saíram e por que as novas pessoas chegaram. Vai entender o design perfeito que havia por trás de cada detalhe da sua história. E naquele momento de entendimento, você vai me agradecer não apenas pelo destino, mas pelo caminho, porque o caminho te fez quem você é. E quem você é exatamente a pessoa que eu preciso que você seja para receber o que eu estou te preparando para receber. Essas promessas não são palavras soltas ao vento. Elas são decretos de um Deus que nunca mentiu, que nunca falhou em cumprir a sua palavra ao longo de toda a história da humanidade. Eu cumpri o que prometi para Abraão, cumpri o que prometi para José, cumpri o que prometi para Davi, cumpri o que prometi para todos os que confiaram em mim ao longo dos séculos. E eu vou cumprir o que estou prometendo para você agora. Coloque a minha palavra em prova, mantenha-se firme. E veja se eu não faço exatamente o que disse que ia fazer. Escreva nos comentários: recebo cada promessa de Deus para a minha vida. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao capítulo final desta mensagem e eu preciso que você faça algo antes de continuar. Eu preciso que você pare por um momento. Respira fundo, coloca a mão no peito e sente o seu coração batendo. Esse coração que continuou batendo durante todas as noites difíceis. Esse coração que continuou te carregando, mesmo quando você achava que não aguentava mais. Esse coração que resistiu a tudo o que tentou te derrubar até aqui. Ele ainda está batendo, e cada batida é a prova de que eu ainda estou com você, de que o meu plano para a sua vida ainda está ativo, de que a história ainda não terminou e o melhor capítulo está prestes a começar. Eu quero que você faça algo neste exato momento. Pega o seu celular, abre o aplicativo do seu banco, olha para o saldo que está lá, seja ele qual for. Não desvie o olhar, não feche o aplicativo com pressa como você talvez costume fazer quando o número te causa dor. Olha para aquele número com outros olhos agora. Olha para ele e pensa: este é o número do antes, este é o número que representa tudo o que passou, mas a partir de agora, uma nova contagem começa. Porque a surpresa que eu tenho preparada para a sua conta não é um ajuste pequeno, não é um remendo temporário que resolve o mês e deixa o próximo igual. É uma transformação real, profunda, permanente, do número que representa a escassez para o número que vai representar a abundância que eu sempre determinei para a sua vida. E eu quero te explicar agora, com detalhes, com especificidade, em como essa transformação vai se manifestar. Porque eu sei que você precisa de algo concreto. Eu sei que você já ouviu promessas genéricas antes e que a generalidade não é suficiente para alimentar a sua fé neste momento. Então, eu vou ser específico. Eu vou te mostrar o que está a caminho, passo a passo, para que quando acontecer, você reconheça a minha mão em cada detalhe. Nos primeiros sinais da virada, você vai perceber movimentos que parecem pequenos, mas que eu quero que você preste muita atenção, porque esses movimentos pequenos são os primeiros fios do tecido da sua transformação sendo puxados. Uma conta que você estava devendo e que parecia impossível de pagar vai ser resolvida de uma forma que você não estava esperando. Pode ser um acordo vantajoso que vai surgir do nada. Pode ser um desconto inesperado. Pode ser alguém que te deve um dinheiro antigo que resolve pagar sem você ter que cobrar. Pode ser uma venda que fecha quando você já havia desistido de tentar. Esses primeiros movimentos são importantes não apenas pelo valor financeiro que representam. São importantes porque são os sinais de que o fluxo começou a se abrir.
São a confirmação de que o que eu decretei está em movimento no mundo natural. Depois dos primeiros sinais, virão as oportunidades do meio. E aqui eu quero te alertar com muita clareza sobre algo. As oportunidades que eu coloco na vida dos meus filhos raramente chegam gritando: "Olha para mim, eu sou a bênção de Deus." Elas chegam de forma discreta. Chegam disfarçadas de trabalho, de esforço, de decisão corajosa, de conversa casual que se transforma em negócio, de habilidade que você pensava ser ordinária, mas que vai revelar ser extraordinariamente valorizada. Uma conversa com alguém que você vai conhecer vai abrir uma porta de oportunidade que você nunca tinha considerado. Um conhecimento que você já tem e nunca monetizou vai encontrar o mercado certo para ele. Um serviço que você poderia prestar e nunca ofereceu vai ser solicitado por alguém que vai pagar bem por ele. Você precisa estar com os olhos abertos para essas oportunidades. Porque se você esperar que elas venham embrulhadas em papel de presente com laço dourado, você vai deixar passar. Elas vêm vestidas de possibilidade e cabe a você enxergar o que está por baixo da aparência simples. Depois das oportunidades do meio, virão as viradas grandes. As que vão fazer você precisar sentar porque as pernas vão ficar bambas de surpresa e de gratidão. Deixa eu ser ainda mais específico sobre algumas das formas que essas viradas grandes podem se manifestar na sua vida. Porque eu sei que cada pessoa que está ouvindo esta mensagem está numa situação diferente, com necessidades diferentes, com sonhos diferentes. Para alguns, a virada grande vai ser a quitação de uma dívida que há anos parecia uma sentença permanente. Aquela dívida que você já nem conseguia mais mencionar sem sentir um nó no estômago. Para outros, vai ser a entrada de uma fonte de renda completamente nova que vai surgir de uma área que você nunca imaginou explorar. Para outros ainda, vai ser a realização de um sonho específico que foi guardado por tanto tempo que você já começava a duvidar se ele ainda era real. A casa própria, o carro, a viagem, a faculdade para o filho, a aposentadoria tranquila, o negócio próprio que sempre foi um sonho. Para alguns, a virada vai chegar através de uma herança que não estava no seu horizonte. Para outros, através de um processo trabalhista ou judicial que vai ser resolvido a seu favor de uma forma surpreendente. Para outros, através de um investimento que vai render muito mais do que o esperado. Para outros ainda, através de uma ideia que vai crescer tão rapidamente que vai surpreender até você mesmo. Eu tenho formas infinitas de te prover. Eu não fico preso às suas expectativas. Eu não fico limitado ao que você consegue imaginar que é possível para a sua vida. Eu trabalho além dos limites da sua imaginação. E o que eu vou fazer pela sua conta vai estar além do que você estava esperando. Mas agora eu preciso te falar sobre algo muito importante. O que você vai fazer quando a surpresa chegar? Porque uma das maiores tristezas que eu tenho como pai é ver os meus filhos receberem a bênção, ficarem aliviados por um tempo e depois aos poucos voltarem para os mesmos padrões que criaram a escassez em primeiro lugar. E não é porque são pessoas ruins, é porque ninguém os ensinou os princípios que sustentam a prosperidade depois que ela chega. Então eu vou te ensinar agora, antes da bênção chegar, para que quando ela chegar você já saiba exatamente o que fazer. O primeiro princípio que vai sustentar a sua prosperidade é a honra. Quando o dinheiro começar a fluir, honra-me primeiro. Reserve uma parte dos primeiros frutos para me reconhecer como a fonte. Não porque eu precise do seu dinheiro, eu sou o dono de tudo o que existe, eu não preciso de nada, mas porque o ato de honrar abre comportas espirituais que nenhuma estratégia financeira humana consegue abrir. Honrar é reconhecer que a fonte é sobrenatural. E quando você reconhece a fonte sobrenatural, você está ligado diretamente ao suprimento ilimitado que existe nessa fonte.
Honra não empobrece ninguém que me honra. Ela é sempre seguida de uma multiplicação que o mundo não consegue explicar. O segundo princípio é a sabedoria. Com mais recursos vem mais responsabilidade. E responsabilidade exige sabedoria para ser bem exercida. Sabedoria na administração do dinheiro significa algumas coisas muito práticas. Significa não gastar impulsivamente só porque agora tem mais. Significa não expandir o estilo de vida de forma desproporcional ao aumento de renda. Significa construir uma reserva de emergência antes de comprar o que não é essencial. Significa aprender sobre investimentos antes de investir. Significa buscar orientação de quem sabe mais do que você sobre administração financeira. Significa ter um plano. Um plano de onde cada real vai, para que nenhum real seja perdido por falta de direcionamento. A sabedoria financeira é um dom que eu concedo generosamente a quem me pede, e ela é capaz de multiplicar qualquer quantidade de recursos que você receba. O terceiro princípio é a paciência estratégica. Quando as primeiras entradas chegarem, vai existir uma tentação muito forte de resolver tudo de uma vez, de pagar tudo ao mesmo tempo, de comprar tudo o que você ficou sem durante o tempo de escassez. Resiste a essa tentação. A paciência estratégica significa ter um plano de como usar os recursos que chegam, priorizando o que é mais urgente e mais estratégico, e fazendo cada parte do processo com calma e discernimento. A bênção que chega de uma vez e vai de uma vez não foi bem administrada, foi dissipada. Mas a bênção que chega e é administrada com paciência e estratégia se multiplica, cresce e se transforma em uma base sólida que vai sustentar você por muito tempo. O quarto princípio é a generosidade, e esse é o que mais vai acelerar o seu crescimento depois que a virada chegar. Existe uma lei espiritual que governa o universo que eu criei. O que você dá, você recebe multiplicado. Não é superstição, não é pensamento mágico. É um princípio real, testado ao longo de toda a história da humanidade, por todas as culturas e tradições espirituais que reconhecem a realidade do mundo invisível. Quando você abençoa a vida de alguém com os recursos que você recebeu, quando você ajuda uma família em dificuldade, quando você contribui para uma causa que transforma vidas, quando você dá sem esperar em troca, você está ativando uma lei que devolve para você muito mais do que você deu. Generosidade não empobrece, generosidade enriquece. Eu observo a generosidade dos meus filhos com grande atenção, porque ela me diz muito sobre o coração de quem está recebendo. E um coração generoso é um coração que eu posso confiar com abundância. O quinto princípio é o testemunho. Quando a sua virada acontecer, quando a surpresa chegar, quando você olhar para a sua conta e não acreditar no que está vendo, conta. Não guarda para si. Não fica com vergonha de falar sobre o que eu fiz por você. O testemunho tem um poder transformador que vai muito além da sua vida individual. O seu testemunho vai ser a chama de fé que vai acender o coração de alguém que está no escuro, que está sem esperança, que está prestes a desistir. Quando você conta o que eu fiz por você, você está dizendo para esse alguém: ele fez por mim e pode fazer por você também. E essa declaração é capaz de salvar vidas, de restaurar famílias, de reacender sonhos que foram dados como mortos. Agora, meu filho, minha filha, eu quero que você faça algo muito específico ainda hoje. Antes de dormir esta noite, eu quero que você escreva, num papel, num caderno, no seu celular, uma lista das coisas que você acredita que estão a caminho para a sua vida. Não o que você está esperando em modo passivo, resignado, mas o que você acredita com fé que eu estou preparando para você. Escreve a conta que vai ser quitada. Escreve o negócio que vai prosperar. Escreve o sonho que vai se realizar.
Escreve os números que você quer ver na sua conta. Coloca uma data de fé ao lado de cada item. E toda manhã, lê essa lista em voz alta como uma declaração, não como um desejo, mas como uma certeza de algo que ainda não chegou no natural, mas que já está garantido no espiritual. Porque a surpresa que eu tenho para a sua conta não é um evento distante e incerto. É uma realidade que está se aproximando agora, a cada segundo que passa, a cada ato de fé que você pratica, a cada declaração que você faz, a cada vez que você escolhe crer em vez de duvidar. E quando ela chegar, e ela vai chegar, você vai entender completamente por que eu trouxe você até este vídeo hoje. Vai entender por que era importante que você ouvisse cada palavra. Vai entender que nada do que aconteceu até aqui foi desperdício, foi preparação. E a preparação está completa, a surpresa está a caminho. A sua conta está prestes a contar uma história que vai glorificar o meu nome e encher de esperança o coração de todos que souberem o que eu fiz por você. Eu te amo mais do que você consegue compreender. E porque te amo, não vou te deixar na escassez. Olha para a sua conta. E agora olha para mim. E escolhe acreditar. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final desta mensagem. Mas antes de eu te soltar de volta para a sua vida, eu preciso que você entenda algo com toda a clareza que eu consigo te dar. O que aconteceu aqui hoje não foi simplesmente um vídeo que você assistiu. O que aconteceu aqui hoje foi um encontro marcado por mim, planejado por mim, orquestrado por mim, com o seu nome, com a sua história, com a sua situação específica em mente. Eu sabia que você ia estar aqui hoje. Eu sabia das dívidas que você carrega. Eu sabia das noites sem dormir. Eu sabia das orações que você fez quando estava sozinho e achava que ninguém ouvia. Eu ouvi cada uma. E foi exatamente porque ouvi que eu te trouxe até este vídeo hoje. Para te dizer pessoalmente, de coração para coração, que eu não me esqueci de você. Que eu nunca me esqueci de você. Cada palavra que você ouviu nesta mensagem foi uma semente plantada no solo do seu coração. E sementes plantadas no solo certo crescem. Elas não crescem na mesma hora, mas crescem. E o que vai crescer a partir de tudo o que foi plantado aqui hoje na sua vida vai produzir frutos que você ainda não consegue imaginar. Frutos financeiros, frutos relacionais, frutos espirituais, frutos que vão alimentar não apenas a sua vida, mas a vida de todos que estão conectados a você. Eu vim te dizer que você foi escolhido. E quero que você carregue essa verdade não como um pensamento bonito que fica na superfície e desaparece quando a realidade aperta. Quero que você carregue isso como uma âncora que te mantém firme quando as ondas tentam te arrastar. Uma âncora que te lembra de quem você é, filho amado, filha amada. Escolhido pelo Deus que criou o universo inteiro, mesmo quando as circunstâncias tentam te dizer que você não é nada, que você não vale nada, que a sua situação não tem saída. Tem saída, sempre tem saída quando eu estou no controle. E eu estou. Eu vim te revelar os sinais que já coloquei no seu caminho. E agora que você sabe reconhecê-los, eu quero que você comece a prestar atenção no seu dia a dia de uma forma diferente. Cada coincidência que parecer grande demais para ser acidental. Cada pessoa que aparecer no momento exato. Cada ideia que surgir do nada.
cada porta que se fechar de repente, cada conversa que abrir um horizonte novo. Eu estou em todos esses momentos. Eu estou falando com você através de todos esses momentos. E agora que você tem olhos para ver, você vai começar a me perceber em lugares que antes pareciam completamente seculares, completamente aleatórios. Eu vim decretar sobre a sua vida financeira uma transformação que está em andamento agora mesmo, enquanto você termina de assistir a este vídeo. Os recursos que eu separei para você estão em movimento. As pessoas que eu preparei para cruzar o seu caminho já foram posicionadas. As oportunidades que eu organizei já estão aguardando o momento exato para se revelar. Tudo está se movendo a seu favor. Tudo está convergindo para o ponto de virada que eu determinei para a sua vida. E esse ponto de virada está mais próximo do que qualquer medo que você ainda carrega é capaz de te fazer acreditar. Eu vim te fazer promessas, promessas reais, sólidas, eternas, não as promessas vazias que o mundo faz e esquece. As minhas promessas têm o peso de toda a minha fidelidade histórica por trás delas. Eu prometi a Abraão e cumpri. Prometi a Moisés e cumpri. Prometi a Davi e cumpri. Prometi a cada filho e filha que depositou a confiança em mim ao longo de toda a história da humanidade. E cumpri. Cada um deles pode te confirmar. Eu nunca falhei. E para você que está aqui hoje, que ouviu a minha voz neste vídeo, que recebeu a minha palavra no seu coração, eu vou cumprir também. Não porque você é perfeito, não porque você nunca errou, mas porque eu te amo, e o meu amor é fiel independentemente da sua perfeição. Agora eu quero falar diretamente para o seu coração sobre os dias que vão vir depois deste vídeo. Porque eu sei que quando você fechar esta tela, a realidade vai continuar existindo. As contas vão continuar existindo. O saldo da conta vai continuar o mesmo por enquanto. E vai existir uma voz que não é a minha, que vai tentar te dizer que o que você ouviu aqui foi lindo, mas que a realidade é diferente, que talvez isso funcione para outros, mas não para você, que você já ouviu coisas assim antes e nada mudou, que talvez seja tarde demais, que talvez a situação seja grande demais mesmo para mim. Quando essa voz falar, e ela vai falar porque ela sempre fala, eu quero que você faça uma coisa simples. Lembra desta mensagem. Lembra do momento em que você estava aqui, ouvindo a minha voz, sentindo no fundo do seu espírito que cada palavra era verdadeira. Lembra da certeza que você sentiu. Lembra do calor no peito quando eu disse que te escolhi. Lembra da esperança que surgiu quando eu disse que a surpresa está chegando. Esses sentimentos não foram criados por manipulação emocional, foram criados pelo reconhecimento da sua alma de que estava ouvindo a verdade. A sua alma reconhece a minha voz, e quando a dúvida tentar falar mais alto, deixa a memória da minha voz falar mais alto ainda.